número de votos favoráveis à reforma da Previdência segue indefinido após mais de 45 dias da entrega da proposta pelo presidente Jair Bolsonaro, com um texto abrangente que inclui pontos como retirada das regras da Constituição, idade mínima, aumento no tempo de contribuição e regime de capitalização. A reforma divide opiniões na Câmara. Como equilibrar demanda dos trabalhadores que temem perder direitos e a necessidade de equilibrar as contas públicas. Vamos discutir o tema com os deputados Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, e Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Muito obrigado. Começar perguntando ao deputado Heitor Chu, é necessário fazer uma reforma da Previdência? Que modelo o senhor acha que pode ser aplicado? Bom, em primeiro lugar, um país que consome 44% de tudo que ele arrecada do imposto que pagam os trabalhadores, os empresários, e joga isso na dívida pública, não tem reforma trabalhista, não tem reforma tributária e nem reforma da Previdência que vai resolver. Ou a gente ataca esse tema por primeiro, ou nós vamos fazer o que já foi feito em outros setores, ampliando a terceirização, fazendo a PEC do limite de gastos, e o Brasil continua na mesma estagnação. Nós estamos aplicando o remédio errado para a doença que o Brasil tem. Reforma da Previdência, é importante a gente mexer, adaptar, porque as coisas mudam. A situação da sociedade brasileira precisa ser colocada em primeiro lugar. Afinal, o que a gente vai fazer com aquele desempregado que não tem como contribuir? O que a gente faz com os idosos que estão cada vez em maior número? Essas coisas fazem parte da reforma, logicamente. Os municípios, os estados. Como é que a gente trata o BPC, os rurais? Agora, o projeto do jeito que está, nem hoje, nem amanhã a gente vai se convencer, nem no ano que vem, de que isso vai resolver e que vai votar a favor. Isso aí não é a reforma da Previdência, é o fim da reforma pública nesse país. Deputado Kim Kataguiri, o senhor chegou a afirmar que essa proposta desse governo estaria morta e que poderia haver a possibilidade de se votar a proposta do governo anterior, do presidente Michel Temer, que já foi, inclusive, aprovada por uma comissão especial. O senhor continua pensando assim? Eu acho que há espaço para debate para ambas as reformas. Acho que existe, como o próprio deputado do PSB colocou, uma consciência de que é preciso fazer um ajuste na Previdência. Claro que existe uma discordância em relação aos moldes, né, como a gente vai fazer, mas é um tema que precisa ser debatido e está sendo debatido agora. Queria levantar um ponto que, de fato, né, o Brasil, a gente, pagador de imposto, quem trabalha, quem produz, não manda um centavo para pagar a dívida pública, né? Mandaria se a gente tivesse superávit, mas na verdade o que a gente tem é déficit, o que a gente tem é rolagem da dívida, né? É a troca da dívida antiga por uma nova dívida maior, tanto para honrar os compromissos passados como para ter novos compromissos. E esse movimento da dívida é muito preocupante porque já avança galopando ali durante os governos petistas e mesmo durante o governo Fernando Henrique, principalmente durante o segundo mandato do governo Lula, em que houve uma troca de dívida externa por dívida interna, a juros mais caros e prazos mais apertados. Isso, se a gente não reforma a Previdência, que é necessário para a gente fazer esse equilíbrio das contas públicas, como você colocou na sua exposição inicial, faz com que a dívida aumente ainda mais e que ao longo do tempo a gente tenha que pagar ainda mais para bancos, ainda mais tirar do nosso orçamento para fazer esse pagamento que hoje não acontece porque a gente é deficitário e se continuar assim, ou a gente vai começar a pagar juros ainda mais caros, a gente já paga um juro muito caro, ou o país não vai querer mais emprestar para a gente não vai ter mais dinheiro para financiar os nossos serviços básicos. Como equacionar a questão, deputado Heitor? Neste assunto, deputado, nós, deputados, a Câmara teria que primeiro cumprir a Constituição, porque está escrito na Constituição de 1988 que esta Casa Legislativa tem um ano para fazer a auditoria da dívida pública. Não fez até hoje, passaram mais de 30. Segunda questão, nós aqui nesse parlamento aprovamos, tanto no governo da dona Dilma como do seu Michel Temer, fazer essa auditoria. Ambos os dois presidentes vetaram, ou seja, tem algum sapo enterrado nesse tema. Eu particularmente acho de que essa temática da dívida pública está inclusive enterrando as finanças dos estados. O meu querido Rio Grande do Sul está passando por um período horrível, os funcionários não recebem, o governo não tem dinheiro para manter as estradas, a infraestrutura, e a partir disso tem uma outra lei, deputado, que é a Lei Candir, porque um estado exportador
ele não recebe os créditos ICM, acaba pagando uma dívida que não é dele, porque o exportador tem o benefício e o Estado paga essa conta. Ou a gente mexe nisso primeiro, ou nós podemos fazer a reforma da Previdência do jeito que for. Branda, suave, dura, cruel como é essa proposta aqui, daqui a 5 anos vamos nos olhar e dizer, não adiantou nada. É isso que nós queremos? Acho que não. E muito menos copiar modelos de outros países que já deram errado. Por exemplo, a capitalização. Onde é que deu certo? No Chile? Não. Eu falei com um cidadão do Chile que se aposentou aos 62 anos recebendo R$ 1.800. Passaram 5 anos, quando ele chegou aos 67 e baixou para 496. Por que isso é para ser implementado aqui? Eu não concordo. Eu acho que nós temos que achar o nosso modelo, o nosso jeito, sem querer copiar estas coisas, fazer com que a previdência que nós temos tenha os ajustes que precisa. Cobrar de quem não paga, cobrar de sonegador. A Câmara para de fazer esses refis que foram feitos às dezenas nos últimos tempos aqui. Por quê? Esse modelo solidário, onde todo mundo paga, ainda é o melhor que nós temos. Agora, tem que ajustar? Bom, então vamos organizar isso. Temos que olhar a idade das pessoas, temos que ver como que as contribuições têm que ser feitas. O servidor público pode pagar um pouco mais? Ótimo. Agora, querer mexer no BPC e nos rurais, daquele povo que está lá na roça, levantando às 5 da manhã, pisando na geada para tirar leite de vaca, é a mulher se aposentar aos 60 anos, isso é crueldade. Nós não queremos voltar nesse tempo antes de 88, quando aquelas mulheres que trabalhavam lá na roça ganhavam meio salário quando tinham azar de perder o marido. Deputado Kim Kataguiri, um grupo grande de partidos, incluindo partidos do centro e a oposição, é contrário exatamente a esses pontos. A alterações nas regras do BPC, que seria a antecipação do pagamento para 60 anos com um valor mais baixo, R$ 400, e mudanças nas regras da aposentadoria rural, aumentando para 20 anos de contribuição e 60 anos de idade. O senhor acha que esses pontos em que está havendo um consenso contrário a esses pontos dentro da Câmara, pode haver modificação já na Comissão de Constituição e Justiça? Na CCJ não, porque a CCJ não trata mérito, né? Trata forma, trata constitucionalidade. O que a gente pode discutir na CCJ é se a gente constitucionaliza ou desconstitucionaliza o texto, se isso é constitucional ou inconstitucional, se existe algum atrito com alguma cláusula pétrea ou não há, se existe alguma contradição com o texto apresentado pela reforma, com alguma jurisprudência, algum julgado do Supremo que tenha efeito vinculante, alguma DPF, alguma DC, alguma DO. Esse é o debate que é feito na CCJ e justamente em acordo com isso, nenhum parlamentar da oposição apresentou emenda sabendo que a CCJ é uma comissão de forma, em regra, excepcionalmente pode ser uma comissão de mérito, mas em regra é uma comissão de forma. Especificamente esse ponto de retirada das regras da Constituição, o senhor acha que esse também é um ponto que está sendo muito criticado por diferentes partidos? O senhor acha que pode ser enfrentado na CCJ? Eu acho que é uma crítica contraditória essa questão da constitucionalização. Por quê? Se a maior parte da oposição considera que a reforma é ruim, é cruel, desconstitucionalizá-la não seria ruim porque seria muito mais fácil de contorná-la numa votação posterior. Então, ou a reforma é ruim e a gente mantém ela desconstitucionalizada, ou ela é boa, então a gente põe ela na Constituição para ser mais difícil de mudar futuramente. Né? Para mim parece ser um argumento contraditório. Não acredito que vá sair da CCJ com qualquer modificação. Acho que as modificações vão ficar para a comissão especial e pode-se e deve-se ter o debate sobre a aposentadoria rural, sobre o BPC. Pessoalmente, eu acho que pode ter um aumento no BPC dos 400 antecipados, porque hoje o que acontece? Com 60 anos de idade, aquele que seria o beneficiário do BPC não recebe absolutamente nada. O que o governo propõe é uma antecipação, né, para ele receber R$400 e isso ao longo do tempo, até os 70 anos, se tornar um salário mínimo. Acho que você pode aumentar isso de 450 em R$500 para equalizar aquilo que já é gasto hoje, trazendo a valor presente, mas ainda assim antecipando o recebimento, acho importante, que quem tem 60 anos hoje e está numa situação de receber BPC, quando você vai perguntar se ela prefere esperar 65 anos para receber um salário mínimo ou receber 450, R$500 agora e ir aumentando até os 70 para receber o salário mínimo, evidentemente ela quer receber agora, né? O ser humano tem necessidades imediatas. Na questão da aposentadoria rural, acho que o principal problema é fraude. A gente combatendo as fraudes, a gente tem uma grande solução para a aposentadoria rural. Acho que tem uma contribuição aí que é simbólica, né, de R$50 por mês, justamente para fazer esse controle de fraudes, porque a gente tem aqui, e eu peço licença para você para levantar esses dados, 98% da arrecadação previdenciária é urbana, né, e só 2%
é rural. E o dado que mais chama a atenção nesse sentido é o de que a gente tem mais de 9 milhões de beneficiários da Previdência Rural, né? Mas a gente só tem 6 milhões de pessoas acima de 55 anos que se declaram população rural. Ou seja, tem 3 milhões aí que são patentemente fraudes, que basicamente o que a gente observa na prática são alguns sindicatos, não vou generalizar, porque tem sindicatos que agem com correção, com probidade, mas alguns sindicatos que não agem com correção, que dão o certificado como se a pessoa tivesse trabalhado no campo, mas na verdade ela é que nem eu, o máximo que plantou foi um feijão no algodão ali, num copinho de Danone, mas que efetivamente trabalhador rural não é. Esse tipo de coisa acho que tem que ser combatido e não vejo questão de ser esquerda ou direita nesse ponto. É combater crime, combater fraude, né? Acho que ninguém quer dar dinheiro para criminoso. Deputado Heitor, o senhor concorda? O senhor acha que pode haver uma margem aí de aposentadorias que estão fora das regras? Olha, em primeiro lugar, nós somos o fiscal da lei e das boas políticas. Se tem fraude, a gente tem que combater. Não interessa onde é. Seja na casa da gente, no sindicato, na cooperativa, no partido político. Eu sou a favor de que a gente tenha a máxima transparência em tudo que é lugar onde as pessoas estão envolvidas em qualquer processo. Agora, por exemplo, o deputado fala aqui na fraude. Se tem problema, vamos levantar. Só tem o seguinte, deputado. O que o senhor fala de fraude tem porque já está aposentado. É coisa para trás, não é para os novos. E eu trouxe aqui um benefício de aposentadoria, um requerimento que foi feito por uma senhora lá no interior de Vera Cruz, no Rio Grande do Sul. E diz, porque a aposentadoria é fraude. Bom, mas nós, lá no Rio Grande do Sul, temos que apresentar no mínimo 20 documentos, desde certidão de casamento, fazer declaração de que a gente se compromete a falar a verdade, a anexar 15 notas fiscais ano a ano da venda, da produção, declaração de tudo que é coisa, tipo anexo 46, onde o cidadão ainda faz uma ficha de qualificação e a cidadã também assina, dizendo, artigo 299 do Código Penal, de que isso aqui tudo é verídico e tal. Ainda uma certidão do registro de imóveis, onde a pessoa mora, onde ela vive, onde ela produz, gera emprego, gera renda e contribui para a Previdência. Então, essa questão de fraude não pode ser acreditada a nenhum sindicato. Se teve fraude, temos que acreditar ao INSS. Porque o que o sindicato faz? Junta a documentação da pessoa que faz a idade de se aposentar e apresenta lá. Quem defere ou quem indefere é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, essa questão de fraude, na minha opinião, foi um argumento que o governo utilizou para jogar na mesma. Bom, tem muito mais benefício do que trabalhador. E quantas milhões de pessoas estavam lá no meio rural? Se aposentaram, chegaram na idade de 60 anos o homem, 55 anos a mulher, e os filhos já estão todos na cidade, e os filhos assim, pai, vem morar com a gente, está muito perigoso lá no interior. O que acontece? Essa população se aposentou no meio rural e hoje é contada no meio urbano. Então tem ali um conflito de informação, esses números não batem, não fecham. Agora, se é para votar o que está na PEC 6, podem escrever, meus irmãos, colegas, trabalhadores rurais, agricultores familiares do Nordeste brasileiro. Acabou a aposentadoria. De boa parte de Minas, do Espírito Santo, do Norte, acabou. Por quê? Essa questão de contribuir os R$600 pode ser muito simbólico, R$50 por mês. O senhor se alimentou hoje, deputado? Agradecemos ao agricultor que foi lá plantar. Só que o agricultor não tem renda todo mês e nem todo ano. Então, o que acontece? O agricultor não tem carteira assinada, ele não tem férias, ele não tem 13º e ele não tem alguém que pague para ele todo mês um salário para ter o contra-cheque. Então, deputado, a safra dele é a produção. E quem produz, paga para a Previdência. Deputado, a gente está com o tempo um pouquinho corrido, vamos fazer uma pausa e voltamos para o deputado poder responder. Câmara Debate fala hoje sobre reforma da Previdência. Nós estamos ouvindo os deputados Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, e Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é a reforma da Previdência. Os convidados são os deputados Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, e Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. Deputado Kim, no bloco anterior, o deputado Heitor estava falando um pouco do que ele acompanha da situação de trabalhadores rurais no Sul. O senhor queria complementar as informações? Isso. Eu queria colocar que, em termos de judicialização, né, ele colocou ali que é a responsabilidade do INSS. Eu acho que
a responsabilidade, em certa medida, é nossa enquanto legislador, porque os atuais meios de fiscalização e controle não estão funcionando, porque há fraude, né, não só com os dados contrastantes que foram levantados pelo Ministério da Economia, mas mesmo a Controladoria Geral da União vê fraude tanto em diversos pedidos e diversos acolhimentos ali da aposentadoria rural, como para o auxílio defeso, né, ou o famoso, pejorativamente falando, Bolsa Pesca, né, que a CGU chegou a ver o absurdo de 2/3 de fraude. Evidentemente que a aposentadoria rural não tem a mesma proporção, mas ainda assim tem os seus problemas, e um demonstrativo disso é que há o dobro de judicialização na aposentadoria rural em relação à aposentadoria urbana. Ou seja, o INSS não concederia, né, para esses que ele considera fraudulentos, mas a justiça acaba concedendo, acaba forçando a conceder, a meu ver, pelas decisões que eu tenho analisado, por um anseio do juiz, não de cumprir a lei, mas de fazer justiça social com a sua caneta, que não é o papel do judiciário, né? Acho que justiça social, distribuição de renda, emprego, se debate aqui no parlamento, né? O judiciário não foi feito para fazer política pública nesse sentido. E só para colocar aqui, respeito completamente o trabalhador do agricultor, tenho plena noção de que é ele que coloca comida na nossa mesa, de que é ele que faz com que a nossa balança comercial seja positiva. Isso não tem absolutamente nada a ver com o debate em questão. Sou um dos maiores defensores, inclusive, do produtor rural, seja grande, pequeno ou médio. Agora, não pode ser utilizado como argumentação para aposentadoria especial o fato do agricultor não ter, como você colocou, salário, férias, FGTS, porque se a gente for aplicar esse princípio, a gente precisa aplicar esse princípio para todo empresário, né? E o Brasil tem diversos aí micro e pequenos empresários que não tem salário, não tem férias, não tem FGTS, que estão no risco, que muitas vezes não recebem e que a maior parte deles, né, aliás, 80%, né, em até 5 anos quebra, né, vai à falência e deixa dívida até para os seus descendentes. Então, o princípio previdenciário também é um empreendedor. Sim, ele também é empresário. Perfeito. A renda dele mas é a produção. Se nós formos corrigir esse problema, digamos assim, do risco que o empresário brasileiro toma hoje, da burocracia com que ele tem que lidar, com o custo do Brasil que ele tem que lidar, via Previdência, a gente vai estar corrigindo com o remédio errado, que foi justamente o que o deputado colocou no início do programa, né? Isso se resolve melhorando o ambiente de negócio, melhorando as condições de trabalho para essa pessoa, mas a Previdência não foi feita, a Previdência é um seguro, né, como o próprio nome diz, é um seguro para a velhice, não é um corretor de injustiça social geral, nem corretor de ambiente de negócio, é um outro debate. Mas, na verdade, o que o agricultor faz? Ele produz durante 40, 50 anos, contribui para a Previdência e torce para chegar lá na idade de um dia receber um salário mínimo e permanecer lá. Se nós mudarmos as regras para esse público, pode ter certeza que nós vamos ter um êxodo rural muito maior do que temos hoje. Está muito mais fácil trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia numa empresa do que ficar 24 horas por dia à disposição no serviço rural, sem as condições que se tem no meio urbano, e essa juventude, com certeza, que hoje precisa de internet, precisa de energia elétrica, outras coisas mais que no passado já expulsaram muita gente, vão fazer com que não haja sucessão rural e não vai demorar muito tempo, nós vamos acabar importando alimento de outros países, porque na agricultura, na pecuária, a mão do ser humano ainda é o grande segredo. Não basta só ter plano safra e terra, porque alguém vai ter que ir lá colocar a semente na terra. Deputados, tem 3 pontos que o presidente da Câmara apontou como essenciais: idade mínima, aposentadoria especial de professores e polícia militar e aumento da alíquota do INSS para os servidores. Nesses pontos, o senhor acha que pode ter consenso, deputado Kim Kataguiri, para aprovação? Bom, ter consenso para aprovação sempre pode ter, né? Dependendo dos termos que forem colocados. O presidente da República coloca que a reforma boa é aquela que é aprovada. Eu, pessoalmente, acredito que os critérios adotados são justos, os critérios adotados são os que têm os melhores impactos fiscais possíveis, porque é como a gente vai conseguir, durante os próximos anos, financiar os nossos serviços essenciais. Porque senão, simplesmente, a gente vai ter a maior parte do orçamento, que hoje é praticamente metade, para a Previdência, aí sim. A gente futuramente vai subir para 60%, 70%, 80%, até 100% do orçamento, que a gente vai utilizar tudo para pagar a Previdência e não para todo o resto. Para ter noção da magnitude do problema, e eu acho que as pessoas falta ainda ter uma noção nesse sentido por parte da população, se você somar tudo que a gente gasta hoje com toda essa Câmara, com o Congresso Nacional ali, tem um
custo da Câmara, sei lá, são 6 bilhões e pouco, mais o Senado, mais o Supremo Tribunal Federal, mais todas as escolas, creches, hospitais, as nossas Forças Armadas, a gente somar tudo que a gente gasta, ainda assim não dá o que a gente gasta com Previdência. Essa é a magnitude do problema que a gente tem hoje, né? Não é um problema de receita. Aliás, tratar como problema de receita é um erro, porque aí a gente vai falar aqui de aumento de imposto. O brasileiro não tem mais condições em nenhum nível de pagar mais imposto. A gente precisa ver por parte da despesa do Estado. Uma reforma tributária para não haver um aumento, haver um equilíbrio, para trazer fontes novas para o INSS, é possível, deputado? A fonte do INSS é a contribuição do trabalhador e do empregador. Isso como a própria Constituição define, como é no mundo inteiro e pela própria origem que teve, é um benefício que se dá com contrapartida. Não se pode criar outros meios de financiamento, porque se você cria outros meios de financiamento, a gente, por exemplo, entra naquela discussão de mas a Previdência é deficitária, mas a Seguridade Social não. Peraí, a Seguridade tem assistência e saúde, além da Previdência. Então o que a gente vai fazer? Tirar dinheiro da saúde ou tirar dinheiro da assistência para passar para a Previdência? Tirar do Bolsa Família, que comprovadamente diminui muito mais a desigualdade do que a Previdência Social? Ou tirar da saúde, que hoje falta muito recurso e existe a questão de administração, mas existe também a falta de recurso puro e simples para financiar a Previdência. E isso porque se tem um aumento de gasto de Previdência, a nossa população está envelhecendo e hoje a gente praticamente gasta a mesma coisa que o Japão em Previdência, a diferença é que a gente é 20, 30 anos mais novo, a gente também vai aumentar o gasto com saúde, né? Existe uma demanda também da população que está ficando mais velha por saúde. Como é que a gente vai equilibrar esses dois pontos se a gente só está pensando em receita e não está pensando na despesa? Deputado Heitor, esse ponto específico da idade mínima, o deputado falou um pouco do envelhecimento, no início do programa o senhor também falou desse ponto do envelhecimento da população. É possível se pensar em estabelecimento de uma idade mínima, que hoje a gente não tem uma idade mínima para o meio urbano? Para os urbanos, não. Não. Mas os meus colegas de profissões rurais, sim, todos têm idade mínima. Nenhuma mulher se aposenta antes dos 55. Não, é porque são 60 anos ou... Isso. Isso. O famoso ou que é sempre o problema, né? Então, aquele cidadão sempre dá margem a que começa a trabalhar muito cedo, ele tem contribuição e não tem idade e não consegue se aposentar. Aquele que começa a trabalhar mais tarde tem a idade e daqui a pouco não tem a contribuição. Essa é uma matemática que nós já trabalhamos aqui, os fatores previdenciários, aquela coisa nada toda que todo mundo já conhece, o 95, 96, o 100, aquela coisa toda. Acho que tem que fazer um corte nisso. Segunda questão, alíquota. Dá para negociar, dá para fazer uma transição, dá para mudar. Por exemplo, eu era deputado estadual no Rio Grande do Sul, nós aumentamos a alíquota do servidor de 11 para 14. Para quê? Para não falir o sistema. Então, tem coisa para trabalhar. Agora aqui, vamos separar o que é o regime próprio e o que é o regime geral. Onde se ganha 6 mil num e 28, 30 no outro, tem um desequilíbrio. Então, acho que nós temos que trabalhar onde está o problema. É a mesma coisa, eu vou no médico e ele diz, prosciutto, eu tenho problema no coração. E fizemos o quê, doutor? Enfaixar o pé. Não adianta, tem que tratar o que tiver com problema. Onde é que está o problema? Está no regime próprio? Então vamos atacar isso. Dá para a gente avançar na questão do emprego, do pleno emprego, porque o cara é empregado, tem salário, tem renda, vai contribuir para o sistema previdenciário. O desempregado já não faz isso. E aí vai viver com Bolsa Família. Eu preferia aumentar muito o recurso no fundo de garantia e outras coisas mais, do que a gente dar R$120 para o pessoal fazer uma ginástica para comer um pouquinho por mês e passar. Deputado Kim, falando sobre contribuição do servidor, junto com a reforma da Previdência, que aumenta a alíquota para o servidor civil, veio a reforma para os militares, que também projeta um aumento, mas num âmbito muito menor na contribuição dos militares. O senhor acha que isso pode atrapalhar o clima para a votação aqui da contribuição dos servidores civis? Na verdade, vamos separar as coisas, né? A proporção de aumento que vai ter da contribuição dos civis para os militares é praticamente a mesma, né? O que se coloca de impacto fiscal é da reestruturação das carreiras. Eu, pessoalmente, não acho que é momento de discutir reestruturação de carreiras. Para mim, fica a reforma previdenciária com impacto de 90 bi, sem a gente conceder esses aumentos, essa reestruturação, que posteriormente vão dar um prejuízo de 80 bilhões de reais, o que, no final das contas, dá uma economia só de 10 daquela que vinha sido prometida pelo governo de 90. Para mim, esquece a reestruturação,
faz a reforma para todo mundo e depois pensa em reestruturar carreira civil, carreira militar, o que quer que seja. Acho que previdência é previdência, carreira é carreira. O governo errou e errou feio em misturar as duas coisas, contaminou o debate quando poderia ter oportunidade de fazer e de ser coerente com o discurso, de mostrar que todo mundo está pagando a conta, que todo mundo está dando a sua contribuição e ponto final. Em relação à questão da idade, hoje o que a gente tem de fato é que 80% da população que se aposenta com salário mínimo ou algo próximo a isso, já se aposenta por idade. E isso estou falando urbano, já se aposenta com 65 anos. Quem consegue se aposentar antes é justamente a classe mais alta ou que consegue contribuir mais com o INSS ou o servidor público que não perdeu o emprego, que sempre teve registrado e que sempre pôde contribuir. O cara urbano, que tem nesse sentido o mesmo problema que o rural, não teve tempo formal suficiente, não teve tempo de contribuição suficiente, ele jamais vai se aposentar mais cedo e não se aposenta. Ele se aposenta com salário mínimo, por idade e não por tempo de contribuição. Né? Na maior parte das vezes faz uso da LOAS. E existe até uma questão de injustiça no sistema atual, bastante grave, que eu acho que a gente precisa tratar, e não tem sido muito tratado pelo governo, e nem por ninguém aqui no parlamento, acho que é uma questão que vale a pena levantar, é que hoje o trabalhador mais pobre que contribuiu, ele se aposenta com o salário mínimo. Quando a mulher dele vai tentar pegar o LOAS, de um salário mínimo também, ela não consegue, porque a renda familiar per capita é alta demais. Agora, o trabalhador que não contribuiu e vai pegar a LOAS aos 65 anos, ele consegue pegar um salário mínimo, o mesmo salário mínimo de quem contribuiu. E a mulher daquele que não contribuiu consegue pegar a LOAS também, porque não conta na renda familiar per capita o benefício assistencial. Ou seja, quem contribuiu está recebendo hoje metade de quem não contribuiu. É uma injustiça gigantesca. Isso a gente está falando da camada mais pobre da população. Quem contribuiu vai receber um salário mínimo, quem não contribuiu vai receber um salário mínimo. Hoje, a esposa de um consegue pegar e dobrar o benefício, e a de outra não consegue porque o benefício previdenciário conta como renda familiar per capita. Isso é uma distorção que precisa ser corrigida. Deputados, nosso papo estava ótimo, mas a gente tem que encerrar. Já deixo o convite para os senhores voltarem para a gente continuar essa conversa, esse debate sobre a reforma da Previdência.